não ser que você suborne lá 20 servidores. Ninguém quer se expor. Tá? Tem uma carreira, tem a tua honra, a tua dignidade, tem a sua honestidade, não quer. A apuração nossa é na sala cofre, ninguém entra lá. Sala cofre, ninguém entra. Eles ficaram bravos que se falou no passado em sala secreta. Não, não é secreta, não. É sala cofre. Tá? Então, o que acontece? O que as Forças Armadas sugeriram? O mesmo duto que alimenta a sala cofre, chegando sessão por sessão do Brasil todo, que entre numa sala do lado da Comissão de Transparência Eleitoral. Ali vai estar o AB, vai estar a Polícia Federal, vai estar a Força Armada, vai estar a CGU. Para quando acabar a apuração, ter o resultado lá exatamente igual daqui, igual a Mega Sena. Por que eles não querem? A gente chama de apuração simultânea. Por que não querem? Agora, o que o seu Fachin fez? É uma redundância, ela me parece... Pois é, assim, se foi isso que está sendo proposto, assim, eu também não sei por que não querem. A gente começa a desconfiar, né? E não é bom você desconfiar. Eleições não é minha, do Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário, não é do TCU, não é do TSE, é do povo. Você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado para aquela pessoa, não interessa Com certeza. Quem foi aquela pessoa. Então, quando eles nos procuram e botam as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, e quando você apresenta as soluções, as sugestões, não querem acolher, porque as Forças Armadas fez um trabalho desconfiado, você não é credibilidade, espera aí. Por que não aceita a equipe técnica das Forças Armadas conversar com a equipe técnica do TSE? Mas, presidente, em 2018, a gente teve um cenário no segundo turno que ele foi meio... a grosso modo, ele foi... o senhor ganha as eleições com um pouco mais de 1/3, o segundo lugar fica com um pouco menos de 1/3, a gente tem mais ou menos 1/3 de pessoas que não quiseram votar. Ou votaram nulo, votaram em branco, qualquer que seja. Mas mesmo assim o senhor ganha. Então, não era um cenário ainda mais fácil de se manipular para, por exemplo, porque assim, pelo que o senhor está falando assim, a ideia que passa é eles não me querem aqui e vão fazer de tudo para algum outro candidato ganhar. Então, mas em 18 você ganhou. Olha, eu não quero aqui fazer ilações. Tá. Por que o inquérito de 2018 não foi fechado até hoje? Bom, também não sei. Pelo amor de Deus, completando 4 anos. O TSE informou. Giuseppe Giannini assinou embaixo. Os hacks ficaram aqui de final de fevereiro, começo de março, até o segundo turno. Tá? Os logs foram apagados. E as Forças Armadas pediram agora, no último, já foi reiterado o ofício ao TSE, para fornecer os logs. Existe um governador ou algum ex-presidente, alguma coisa algum outro cara que compra essa briga? Não, só eu. Agora, até há pouco tempo, Roberto Requião, tá? Me ajuda aqui, pessoal. Brizola no passado. Todo mundo queria o voto impresso. Uma candidata aí, o presidente, a Tebet. A Tebet falou em voto impresso no passado. O próprio Ciro Gomes falou isso também no passado. Rodrigo Maia. Todo mundo querendo voto impresso. Passado longínquo? Não teve de longínquo até 2018. Tá? O próprio ministro Barroso, olha só, o Rodrigo Maia foi o relator de uma proposta para o voto impresso. O presidente da Câmara era Eduardo Cunha. Bem, uma história muito complicada, bonita, mas pouco tempo aqui. Foi aprovado. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, como eu participei na confecção dessa emenda, o ministro Fux pediu para eu falar com ele. Eu fui falar com o ministro Fux. O que ele falou para mim? O deputado, vamos, em vez de ser tudo voto impresso, ao lado da urna eletrônica, eu estou querendo propor 5%. Eu falei, bacana. Agora que pulverize os 5%. Ele falou, não, vai ser pulverizado. E começaram a trabalhar, então, na confecção de uma impressora ao lado do voto eletrônico. O ministro Barroso, até tem vídeo dele, difundindo o voto impresso ao lado da urna eletrônica, falando, ao lado do confiável sistema eleitoral, temos agora esse outro, para que não haja mais dúvida da lisura do processo eleitoral. E o que aconteceu ano passado? Bem, depois o Supremo, por maioria,
disse que era inconstitucional. Eu não sei por que inconstitucional o voto impresso ao lado do urna eletrônico. Não tem por que inconstitucional. Não tem cabimento isso aí. Foi decisão deles. Alguma coisa fez com que o Supremo, a maioria, votasse julgando inconstitucional isso daí. Inconstitucional. Inconstitucional. O que é uma coisa inconstitucional? É uma despesa que não pode ser feita e você fez. Tá? Contrário, você quer, por exemplo, aprovar a pena de morte. Tá na cláusula pétrea lá que pena de morte não pode existir no Brasil. Isso é inconstitucional. Tá? Agora, o que aconteceu no passado? A deputada Bia Kicis apresentou uma PEC para o voto impresso. O que aconteceu na iminência de ser colocado em votação na comissão? O ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, fazendo política, o que é proibido, o que é crime para eles fazer política. Foi lá e constrangeu lideranças partidárias para não aprovar a PEC. O que no dia seguinte as lideranças partidárias fizeram, a maioria delas? Trocou os integrantes da comissão, botando deputados para votar contra a PEC do voto impresso. E tanto é que nós perdemos na comissão. Daí que o Arthur Lira fez? Resolveu, como não era, podia até encerrar ali, resolveu, não, vamos dar outra chance. Levou para o plenário. No plenário nós ganhamos a votação pelo voto impresso, mas não conseguiu 308. Voto impresso, o senhor está dizendo esse ao que é lado híbrido. da urna eletrônica, tá. Que você não bota a mão no papel, nem leva o papel para casa. Você vê no visor, você concordou que está na tela aqui, viu no visor, aperta o botão, cai na urna aquele papel. O senhor tem consciência que não é isso que a população brasileira fica sabendo? Ela fica sabendo distorcido. Quando a própria imprensa me chama, só falta me chamar de mentiroso, falando que eu estou atacando a democracia. Uma das principais coisas que, por exemplo, quando a gente vê discurso do Lula, quando a gente vê alguns jornalistas e tal, eles estão falando que o senhor, na verdade, é um atentado à democracia. De uma forma geral. O que nós queremos? O que as Forças Armadas querem, já que foram convidadas? É mais uma camada de transparência. Por que são contra? Qual o problema da gente pegar 600 urnas por sorteio pelo Brasil e fazer esse teste filmando aquela urna por lado de cá? Por que é contra? Porque um programa malicioso pode estar dentro daquele computador. É que eu falei na Febraban hoje. Por que vocês gastam uma fortuna, né, dessa guerra cibernética para evitar que hackers transfiram contas ou saquem dinheiro de vocês? E os caras falaram para mim lá, olha, gastamos uma fortuna realmente. Não, eu fiz uma brincadeira, olha, tem um órgão em Brasília que o sistema é impenetrável, é inviolável, é inexpugnável. Aí o pessoal sorriu. Pô. Sim. Olha, agora você pode ver. Vamos lá, uma coisa importante. O presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores para criticar a urna. Não. Eu me reuni com os embaixadores para mostrar o inquérito de 2018, que não tem qualquer classificação sigilosa. Mente Barroso e mente Fachin ao dizer isso. Mas o senhor estava criticando as urnas eletrônicas. Espera aí, vamos lá. Tá. Vamos lá. O que eu mostrei foi o inquérito de 2018. Tá? Agora, o que aconteceu 2 meses antes? O senhor ministro Fachin, presidente do TSE, se reuniu com 75 embaixadores ou representantes. Quem trata de política externa sou eu, presidente da República, junto com o meu ministro lá das Relações Exteriores. Ele se reuniu com 70 e poucos embaixadores, falou da urna eletrônica, uma maravilha. É tão bacana que nenhum país do mundo quer essa urna nossa, a não ser Bangladesh, Butão e mais um outro perdido por aí. Tá? E falou no final, olha, quando, por ocasião do final das apurações, vocês, embaixadores, devem imediatamente se dirigir aos seus respectivos chefes de Estado e reconhecer o ganhador das eleições. Só faltou ele falar que era o Lula. Esse foi que o Fachin falou. Daí eu repus a ordem na casa. Falei do inquérito de 2018, como eu conversei com você aqui. Que nós queremos a transparência, porque a fama minha lá fora é de golpista. Não quer aceitar o resultado das eleições. Nós queremos eleições transparentes, limpas. Se o Lula está na frente, ganhando o primeiro turno, por que não aceitar essa outra camada de transparência para o Lula ganhar, para evitar que alguém derrote o Lula na fraude? Por que não? Suspeito o negócio, né? O senhor vê no horizonte aí alguma possibilidade de que haja esse tipo de mudança nas eleições? Porque eu estou esperando, eu acho que dá para a gente negociar isso aí, tá? As Forças Armadas junto lá no TSE. Apesar de nós termos reiterado o ofício pedindo informações, esclarecimentos, tá?
que nós não queremos ser uma moldura nas eleições. Eu falei do caso de São Paulo para você agora há pouco. Pode acontecer? Pode. Você achar um grão de areia que eu joguei em Copacabana? Pode achar? Pode. Tá? E tem mais coisas também que você... Entendi. Não, mas a gente não quer polemizar esse assunto, não queremos uma transparência, mais nada. As Forças Armadas não estão se intrometendo nas eleições, foram convidadas. E se foram convidadas, elas querem mostrar, né, que nós participamos da Comissão de Transparência Eleitoral e você pode acreditar no resultado que tem, desde que se aceite isso. Não tem despesa. A despesa é nossa. O senhor já parou para pensar como é que seria